meu nome é Amanda Stringueta, sou jornalista, estou representando o projeto de incentivo a leituras Ganhando Asas e hoje a gente vai entrevistar a Maria Luísa Matos, mais conhecida como Teacher Malu. Olá, Malu. Oi, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho dos seus projetos. Certo. Bom, eu sou graduada em História, atualmente sou pós-graduanda em Ensino de Inglês, sou a Teacher Malu. Eu sou mãe de gato, mãe de plantas, e eu acredito profundamente que a educação, a cultura, a arte são caminhos de transformação para as nossas vidas. Que legal, Teacher Malu. Primeiramente, eu vou fazer também umas perguntas mais genéricas, tá? Sobre o projeto, então você pode ficar à vontade, tranquila nas respostas. A primeira pergunta é, você se lembra quando passou a gostar de ler? Lembro. Eu comecei a ler com os gibis da Turma da Mônica, foi como eu aprendi a ler, né? Não só eu, mas muita gente também. E eu acho que ali eu comecei a gostar bastante, assim. Foi ali que eu aprendi a ler, na verdade, foi meu primeiro contato. Mas eu tenho uma lembrança de quando eu peguei um livro mesmo, né, pela primeira vez. Eu não sei como ele chegou na minha casa, porque a minha família nunca teve o hábito da leitura. E esse livro apareceu lá na minha casa, é um livro do Graciliano Ramos, é o Terra dos Meninos Pelados. E eu acredito, pelo que eu me lembro, assim, foi o primeiro livro que eu li, assim, na minha infância. E eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei ali, me diverti muito. Puxando na memória também, eu lembro de um outro livro que eu também li na infância. Eu não consigo lembrar o título, mas era um livro muito legal. Era sobre um menino, eu estava relembrando a história e me divertindo muito de lembrar, porque é sobre um menino que ele consegue entrar dentro do próprio corpo dele. Ele vira uma célula e ele está dentro do corpo humano, que é o corpo dele. E aí ele começa a fazer várias amizades com outras células lá dentro e eles têm que fugir de invasores e tudo mais, que são, enfim, vírus, bactérias no corpo. Eu estava lembrando desse livro, é um livro que eu ainda preciso relembrar ele, encontrar ele na minha casa ou achar o título dele novamente. Mas, enfim, acho que essas foram as minhas primeiras experiências, assim, na infância. Eu também comecei a ler com Turma da Mônica, inclusive eu aprendi a ler com Turma da Mônica. Sim, temos isso em comum. Com qual frequência você costuma ler? Agora, mais, né, a vida adulta, faculdade, trabalho, deixa a gente meio, enfim, numa rotina meio maluca. Antes de tudo isso, na adolescência, eu lia com muita frequência. Começo da vida adulta, tudo ficou muito caótico, eu não consegui ler tanto. O meu curso me pedia muita leitura acadêmica e isso acabava atrapalhando um pouco a minha leitura por entretenimento, mas atualmente eu consigo ler com mais frequência. Então, eu diria que de 7 dias da semana, 4 dias eu tô lendo. E quais são os tipos de livros que você gosta de ler? Eu gosto muito de fantasia, gosto muito de romances contemporâneos, gosto de livros de mistério, suspense, um pouco de true crime também. E eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal, especialmente se eles tiverem embasamento científico. Legal. E você falou que na sua casa seus pais não compravam livros, né, e tal, mas quem então foi o seu principal mediador da leitura? Eu acredito que foram as minhas amizades da adolescência, né? Então, acho que as minhas amigas da adolescência tinham o hábito da leitura e elas me inspiraram nesse sentido. A gente, inclusive, escreveu um mangá de terror juntas. Então, livro era uma coisa bem importante ali na nossa socialização. Mas eu lembro também de uma professora que eu tive, professora Lilian, e uma vez ela passou, era uma professora de português, ela passou um livro pra gente ler, para fazer uma prova sobre esse livro, né? E o livro era A Menina que Roubava Livros. E é um dos meus livros favoritos até hoje, assim, um dos meus livros mais queridos. E foi uma experiência muito intensa naquela época, na minha cabecinha de adolescente, ler aquele livro que tem tantas camadas interessantes, sabe?
Então, além dessas minhas amizades deste mesmo período, eu acredito que essa professora, essa tarefa e esse livro em específico foram bem importantes, assim, desenvolver o hábito e o gosto pela leitura. Você falou de alguns livros já que te marcaram, mas existe mais algum livro que te marcou e por quê? Sim, vários livros me marcaram, na verdade, mas tem um específico, que é o Sorrisos de Bombaim, né? Esse livro me marcou muito porque eu tinha muito pouco interesse em ler ele pela capa, mas foi um livro que foi muito intenso, assim. Ele fala de uma história real, né? Ele fala de um homem, um espanhol, que foi passar férias na Índia, e era um lugar horrível para passar férias, por muitos motivos, mas ali ele encontrou uma causa, né? Que é a situação de vulnerabilidade das crianças naquele país. E ele largou tudo para criar uma fundação que acolha e que ajude essas crianças. Então, foi um livro muito emocionante para mim, assim, de fato ele me marcou. Interessante. E qual que é a importância que os livros e a leitura tiveram na sua formação como pessoa e como profissional? Olha, como pessoa, os livros tiveram e continuam tendo uma importância muito grande. Primeiro, eu acredito muito que a leitura, ela aumenta o mundo dentro da gente, ela expande o nosso mundo interno. E ela acaba também expandindo o nosso mundo externo. Eu acredito muito que a leitura, ela ajuda a gente a desenvolver a nossa linguagem, o nosso vocabulário. E tem essa frase, eu não lembro quem falou, mas tem essa frase de que os limites do homem são os limites da sua linguagem, né? Isso me lembra muito Graciliano Ramos de novo. Me lembra muito Vidas Secas, né? Quando o personagem tá numa situação muito difícil, mas ele sabe que tá errado e mas ele não sabe dizer por que tá errado. Ele não consegue explicar por que aquilo tá errado, por que ele tá sendo injustiçado. E isso para mim é muito marcante, porque eu acredito que à medida que a gente, especialmente para quem vem de realidades em que a educação é precária, né? Como eu falei, a minha família não tinha o hábito, não tem o hábito da leitura, isso não foi incentivado. Na escola foi muito pouco, né? Com exceção da professora que eu comentei. Eu acredito que quando que os livros eles trazem para a gente essa possibilidade de elaboração do vocabulário, de elaboração do pensamento mesmo. Isso faz com que a gente expanda o nosso mundo interno, tanto para a criatividade, para o nosso próprio bem viver mesmo, mas também para que a gente possa conquistar coisas, sabe, na vida. Então eu acho que na minha vida pessoal teve essa importância muito grande em expandir o meu mundo interno. Em alguns livros também me ensinaram a lidar com os meus próprios sentimentos, com as minhas próprias questões, ou pelo menos me inspiraram. E na minha vida profissional, muito, porque eu trabalho, o que eu estudei e continuo estudando envolve muito a leitura, né? E eu trabalho com ensino de idiomas, então essa questão da linguagem, né, para mim ela é muito interessante, né? Ela me encanta muito. Então eu acho que essas coisas, a questão do vocabulário, enfim, tudo isso me encanta bastante. Então eu acho que isso está bem presente na minha formação também. Legal. E puxando esse gancho, né, de tudo que você falou agora, você se recorda de alguma história de superação sua ou de outras pessoas? Sua você acabou contando já, mas você conhece alguém onde o livro foi importante? Então, Amanda, eu com certeza já devo ter ouvido muitas histórias nesse sentido. A importância dos livros, histórias de superação envolvendo a leitura e tudo mais. Eu confesso que eu não consigo lembrar agora de alguma específica, sabe? Não consigo lembrar de alguma muito específica. Mas eu vou ter que citar a mim mesma de novo. Mas com certeza. Pode ser, porque assim, muitas coisas que eu não... Enfim, deixa eu recapitular.
pensando na minha própria experiência com a leitura, eu acredito que alguns livros me ensinaram a gerir coisas muito importantes da minha vida, sabe? Principalmente as minhas emoções, em alguns sentidos. Obviamente, nenhum livro faz milagre sozinho, né? Mas eu acho que os livros trazem essa inspiração, sabe? Acho que é isso. Tá certo, beleza. E outra, você já contou várias histórias de superação com você. Eu vou agora com umas perguntas mais específicas, né, da sua vida. A gente falou bastante já sobre, mas agora tem umas perguntinhas um pouco maiores que eu vou ler, tá bom? Tá bom. A tradição oral foi marcante na sua formação como leitora. Inclusive, sabemos que você fez um curso de contação de histórias. Referente a essa oralidade, há alguma história que tenha te marcado? Olha, Amanda, eu acredito que eu ainda vou conhecer a história que vai me marcar muito, nesse sentido. Não me recordo agora de alguma que tenha me marcado muito, mas eu me recordo de uma que foi a primeira que eu ouvi na oficina de contação de histórias. E eu acabei até usando essa mesma história para uma outra atividade que eu tive que fazer na faculdade, gravar um vídeo contando uma história, e eu contei essa história novamente. É uma história muito interessante, é uma história da tradição africana, é uma história que fala sobre... eu posso contar a história? Pode, fica à vontade. Eu vou contar rapidinho. Eu vou contar pelo que eu me lembro, tá? É a história de uma árvore que dava muitos frutos maravilhosos, uma sombra incrível, era uma árvore muito bonita. Só que todas as pessoas que se aproximavam dessa árvore, ela de alguma maneira expulsava, ela expelia alguma coisa que fazia as pessoas se afastarem dela. E com o tempo as pessoas começaram a evitar passar por perto dela, ou encostar nela, ou tentar pegar um fruto dela. E à medida que ela foi ficando sozinha, assim, sem visitantes, ela começou a adoecer e a morrer. Então, a história diz que essa árvore percebeu que ela não podia, ela não conseguiria viver plenamente sozinha. Então, ela fez um pacto com o ser humano, com os seres humanos, né? Esse pacto consistia em que ela daria sombra, frutos e plantas medicinais, né? Remédio para o ser humano, desde que o ser humano também cuidasse dela. E essa história, ela é uma metáfora para a relação dos seres humanos com a natureza, né? Essa história diz que a moral da história diz que a natureza, né, a árvore, continua mantendo a sua parte da promessa até hoje. E a reflexão é se nós, a nossa parte, né, está cumprindo a parte da promessa. Interessante. Eu gosto muito dessa historinha, acho ela muito fofa. Muito legal. E assim, a próxima pergunta. Por conta da sua profissão, acreditamos que a leitura literária em inglês tenha feito parte da sua formação. Quais foram as dificuldades que você teve nas primeiras leituras em inglês e quais dicas você tem para quem pretende iniciar esse tipo de leitura? Bom, dificuldades. Eu acho que a barreira da língua, ela começa a diminuir à medida que a gente vai estudando o idioma mesmo. Eu acho que o vocabulário, bem inicialmente, quando o nosso vocabulário ainda é curto no idioma novo, fica bem desafiador mesmo, né, a leitura. Mas eu acredito que quando se atinge um determinado nível no idioma, que não precisa ser um nível avançado, mas um nível talvez intermediário, o que também depende muito, porque é possível você fazer leituras de nível básico, quando você está no básico, e você aumentar isso gradualmente. A partir de um certo nível, é possível sim ler sem grandes dificuldades. Eu acho que é como quando a gente está aprendendo a ler pela primeira vez, sabe? Quando a gente está aprendendo a ler pela primeira vez, a gente não conhece todas as palavras, mas a gente vai inventando significados para as palavras de acordo com o contexto da frase. E assim a gente aprende palavras novas. Então, funciona mais ou menos da mesma maneira. A leitura em inglês, ela na minha opinião,
mais fluida do que em português até, por conta de uma característica do idioma mesmo, ele é um pouco mais flexível, um pouco mais objetivo, e então é uma leitura que flui muito bem, assim, ela flui sem grandes dificuldades. Então, desculpa, me perdi. As dificuldades e quais dicas você já está dando, as dicas? Né? Tá. Vocabulário, um certo nível, é uma leitura mais leve, enfim. É isso. Eu acredito que a partir de um certo nível não é tão difícil, é uma leitura mais fluida do que no português até. E é muito gostoso, na verdade é uma sensação muito boa quando a gente consegue ler o nosso primeiro livro em inglês, assim, ou num idioma estrangeiro. É uma sensação muito boa, uma sensação de eu consigo fazer isso, né? É muito bom. De superação, né? Sim, total. E vou mudar um pouco de assunto. Referente ao tema educação emocional e autoconhecimento, quais foram os benefícios que os livros trouxeram na sua vida? Bom, nesse ponto é importante frisar que nenhum livro faz milagre nesse sentido, né? Eu já li muitos livros nessa área, alguns não tão bons, outros melhores. Hoje em dia eu sou muito mais criteriosa para livros desse gênero. Eu acho que livros que tenham embasamento científico, livros mais voltados para a psicologia são mais interessantes. Mas, de modo geral, esse tipo de leitura me acalentou muitas vezes na vida, sabe? Em momentos em que eu tava sentindo muitas coisas e eu não tinha com quem conversar, sabe? Ou eu não sabia como lidar com alguma questão interna minha, e esses livros me inspiraram ou me acalmaram em alguns momentos, então eles foram muito importantes no meu processo pessoal, no meu desenvolvimento pessoal, no meu crescimento. Mas é isso, assim, acho que com critério, com crivo, dá para encontrar livros muito bons nesse gênero, assim, e pode ser bem útil na nossa vida também. Com certeza, concordo. E, na maioria das vezes, a leitura é uma atividade solitária, mas sabemos que ela também pode ser uma forma de socialização. Nos conte sobre as amizades que você fez através dos livros e da leitura. Legal. Com certeza é um ponto de conexão com as pessoas que também têm o hábito da leitura, né? Para mim é um ponto de conexão, sem dúvida, com as amizades que eu tenho ou com novas amizades que eu faço. A leitura é esse ponto, sabe? De identificação, de conversar sobre livro, de indicar livro. Então eu acho que a leitura é um ponto de socialização muito, muito forte, assim, muito importante. Bom, como eu falei, lá na adolescência, as minhas amigas me inspiraram muito, as minhas duas amigas da adolescência, Jéssica e Karina, me inspiraram muito na leitura, tanto que a gente escrevia livro de terror juntas, né? Também, algo muito interessante que acontece nas aulas, né? Desde que eu passei a ser professora e tudo mais, às vezes eu menciono por algum motivo algum livro para os alunos e acaba gerando uma identificação quando aquele aluno conhece. Um exemplo bem claro e muito constante nas minhas aulas, Colleen Hoover, né? Colleen Hoover, eu descobri ela há mais ou menos um ano e eu fiquei extremamente obcecada por todos os livros dela. Ela é um grande hype atual. E é muito engraçado quando por algum motivo eu menciono com alguma aluna e ela também é super obcecada, igual a mim, pelos livros dela. E aí a aula de inglês, pelo menos uns 20 minutos da aula vai com Deus, porque a gente fica 20 minutos conversando sobre os livros que a gente leu e trocando referências e, sabe, super exaltadas, assim, emocionadas com os livros. Então, é muito interessante. É muito legal esses momentos, sabe? São momentos em que eu consigo me conectar com os meus alunos, quando a gente encontra esses livros em comum, assim, quando a gente fala desses livros, desses gostos de leitura em comum, é bem divertido, sabe, de verdade. E outra coisa que aconteceu comigo nesse sentido que eu achei muito legal foi justamente ouvindo um podcast de uma moça, né, Laura Rubianes, o Eu Lírico. Ela faz um podcast sobre livros e eu comecei a ouvir esse podcast, as resenhas que ela faz, foi aí que eu descobri a Colleen Hoover e comecei a ler. E um determinado dia eu mandei mensagem para ela no Instagram, agradecendo pelas dicas e falando dos livros que eu tinha lido, porque ela fala das impressões dela,
da experiência dela com os livros. E aí eu mandei mensagem para ela, ela me respondeu e a gente conversou por um tempo, assim, sobre os livros. Então, para mim são experiências interessantes, sabe? De socialização através da leitura. Legal. E próxima pergunta. Tivemos contato com a resenha do livro Sorrisos de Bombaim, que você citou, que você escreveu para o projeto Histórias Entre Linhas. E nos chamou a atenção a seguinte citação: quanto mais abrimos os olhos para o ser humano, quanto mais tentamos compreendê-lo, mais perto ficamos do divino. Explique para quem está assistindo a gente essa mensagem que você quis passar. Qual que é a mensagem que você quis passar com essa frase? É tão interessante ouvir uma frase que eu escrevi há um tempo atrás, porque a gente muda, né? Então, eu fico tentando lembrar o que eu pensei quando eu escrevi isso. É uma frase bonita, assim, eu devia estar muito zen nessa época. Eu escuto essa frase e eu penso, nossa, como eu era evoluída uns anos atrás, o que aconteceu comigo, sabe? Porque, com certeza, eu acho que a gente muda, né? E cada vez que a gente relê um livro, isso já aconteceu várias vezes, de eu achar o livro um máximo e depois ler de novo e já discordar um pouco de algumas coisas. Tipo, não é bem assim, nem tudo eu concordo aqui. Mas, enfim, sobre essa frase, eu acho que talvez sobre a gente tentar compreender mesmo mais. Eu acho que isso é algo até que eu tenho vivido recentemente na minha vida. Tentar ter mais compreensão mesmo pelas pessoas. Isso é difícil, mas eu acho que isso tira um peso das nossas costas, sabe? Quando a gente entende que as pessoas são bem imperfeitas mesmo, e como a gente também é, e de estar mais próximo do divino, hoje eu entendo isso, hoje eu interpretaria isso como estar mais perto da nossa tranquilidade interna, sabe? Da nossa paz interna, nossa paz mental. Tem uma frase muito bonita nesse livro, que o autor diz que o mundo é um grande muro cinza e que cada um de nós tem só um pincelzinho para pintar esse muro. Então, esse pincelzinho fino de guache nunca vai pintar o muro inteiro. Mas se cada pessoa conseguir usar o seu pincelzinho para pintar o pedacinho do muro que te cabe, esse muro, ele não vai ser todo cinza. Ele vai ser um muro cinza com muitas partes coloridas, sabe? Gosto muito dessa imagem, sabe? Eu acho que mesmo a gente não sendo perfeito, eu tô muito longe de ser a pessoa mais altruísta do mundo, mas eu acho que é uma ideia interessante. Eu acho que isso pode guiar de um jeito legal, assim, a nossa caminhada, sabe? É isso. Legal. E você participou do primeiro volume do projeto Ganhando Asas, que teve como finalidade a publicação de um livro com depoimentos sobre a leitura. Como foi essa experiência de ver o seu nome em uma publicação oficial? Olha, é uma honra mesmo, de verdade. Me deixa muito feliz saber que alguém enxerga em mim alguém capaz, uma pessoa capaz de inspirar outras pessoas de alguma maneira, né? E através da leitura, sobretudo. Eu fiquei muito feliz e fico muito feliz de lembrar disso. E, enfim, eu acho que se eu tiver conseguido e se eu conseguir inspirar uma pessoa a ler um livro, eu acho que isso já vai ser, sabe, uma grande vitória. Já vai ter valido muito a pena, sabe? É isso. Ah, legal. A gente vai agora para a parte final da entrevista. Primeiramente, eu queria que você desse alguma dica para as pessoas para os jovens, né? O nosso projeto é de incentivo à leitura, então eu gostaria que você desse dicas para quem está começando a ler ou para quem não consegue ler nenhum livro, como que ela pode iniciar. Legal. Eu vou dar uma dica que eu ouvi de uma professora na minha época do cursinho, professora Ana Paula Rodrigues. Ela tem um canal no YouTube, Mundos Possíveis, e ela é uma professora de literatura
maravilhosa. Assim, ela é uma das melhores professoras que eu tive na vida. E ela me inspirou demais, como professora, como profissional, como alguém que lê o tempo todo, que tem uma relação bem próxima com a leitura. E, bom, vamos à dica. Ela, na primeira aula que eu tive com ela, ela falou sobre livros de encantamento. E ela explicou esse conceito de livros de encantamento como os livros que a gente lê porque a gente quer ler, os livros que encantam a gente. A gente sabe que muitas vezes o primeiro contato que a galera tem com a leitura, às vezes é aquele livro que você tem que ler na escola, é um cânone literário que é super complexo, difícil e chato, né, para algumas idades. E eu acho que a gente precisa ler o que a gente tem vontade de ler, a gente precisa ler coisas que a gente se identifica, sabe? Livros de encantamento mesmo, livros para se divertir, para imaginar, para se imaginar sendo aquele personagem vivendo tudo aquilo que está acontecendo na história, para criar um filme na própria mente, sabe? Ser o personagem principal. Então eu acredito que é isso, assim, acho que para começar a criar o hábito da leitura, a gente tem que se divertir com isso, a gente tem que gostar disso. E quando a gente consegue fortalecer isso, fica um pouquinho mais fácil ler aqueles livros que a gente tem que ler para passar no vestibular, ou aquelas leituras acadêmicas mais densas, né? Eu diria que é isso. E assim, sobre a importância disso, né? É como eu falei, assim, que a importância da gente expandir nosso mundo interno, sabe? Expandir a nossa linguagem, o nosso vocabulário, porque eu acho que isso é crucial, especialmente para que a gente consiga se comunicar, para que a gente consiga se comunicar com clareza com as pessoas da nossa vida, para que a gente consiga ir atrás das coisas que a gente quer, para que a gente possa ir atrás dos direitos que a gente tem. A gente precisa conseguir falar, a gente precisa conseguir comunicar isso com clareza. Eu acho que a leitura é um treino para isso, sabe? Ela treina a gente a pensar coisas que muitas vezes não fazem parte do nosso dia a dia, ela treina a gente a aprender palavras novas, o que pode nos dar confiança, sabe? É isso. Para finalizar, Malu, os livros te dão asas, por quê e para quê? Eu vou me repetir um pouco, eu vou ser um pouco redundante, mas primeiro asas para a gente sair um pouco de onde a gente está, né? Quem tem o hábito da leitura, quem já se encantou muito com livros, sabe que quando a gente começa a ler um livro que nos encanta muito, que a gente gosta muito, a gente esquece de tudo e a gente só quer ler aquele livro, a gente imagina todas as coisas acontecendo, a gente está dentro da história, a gente é o personagem, sabe, dialogando com os outros personagens ali. E eu acho que esse é um primeiro lugar, assim, a gente consegue se divertir muito, a gente consegue treinar o nosso foco, né, a nossa atenção, a gente consegue e, sobretudo, expandir esse mundo interno, né? E para quê, né? Para que a gente, mais uma vez, para que a gente possa poder sonhar também, sabe? Acho que asas para que a gente possa conseguir pensar e imaginar e sonhar com coisas que talvez a gente nem pensasse que seriam possíveis, sabe? E com isso, aprender mesmo, sabe? Expandir vocabulário, desenvolver a linguagem, desenvolver a comunicação, para que a gente consiga conquistar as coisas que a gente quer, que a gente merece. É isso. Ah, que lindo. Obrigada, Malu. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Obrigada a você. Foi um prazer enorme. Obrigada, para mim também foi um prazer. E é isso, gente. Obrigada.